bem-vinda de volta aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e hoje eu quero compartilhar com vocês como podemos orar versículos ou orar a palavra. O versículo que nós vamos orar hoje, ele está em Tito, capítulo 2. São dois tipos de orações que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, eu peguei minha Bíblia de oração, marquei aqui na minha Bíblia de oração, mas eu transcrevi a oração com as minhas próprias palavras no meu diário de fé, tá? Então, eu marquei aqui com uma washi tape mesmo, aonde tá a leitura, né, o versículo, aqui no capítulo 2 de Tito. São os versículos de 3 até 5 e depois o versículo 11 até o 15. Aqui também, no versículo 11, nós temos o versículo que fala sobre salvação, que já marquei aqui também na minha Bíblia de oração com a abinha de salvação, tá? Essa minha Bíblia aqui é a minha Bíblia de oração, que eu tabulei com versículos por temas, tá? Tem vídeo aqui no canal explicando como eu fiz, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem tá vendo, né, pela primeira vez aqui no meu canal. Quando eu fui fazer a leitura, né, sobre o estudo salvação, o estudo temático de salvação, Deus falou muito ao meu coração sobre esses versículos do 11 ao 15, do modo como Ele deseja que a gente viva, tá? E especificamente para nós mulheres, também do versículo 3 a 5, como que nós devemos viver. Então, o que eu fiz? Eu sublinhei como ordenança, como se Deus estivesse me ordenando o modo como eu devo viver. E coloquei aqui como devo ser, né? Como deve ser a minha vida como mulher e como deve ser a minha vida como filha, como serva do Senhor, tá? Primeiro eu vou ler com vocês aqui o versículo e depois vou ler a oração que eu fiz, tá? Baseada neles. Então, aqui no capítulo 2, fala sobre instruções para várias classes de pessoas crentes. Já vai ensinando, não só para as mulheres, mas também tá para os jovens, os homens, aqui no restante do capítulo, tá? Mais especificamente, eu sublinhei esses dois aqui, porque veio mais ao meu coração, tocou mais o meu coração. Eu vou começar aqui pelo versículo 11 a 15 e depois a gente passa para o 3 a 5, tá? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas também, exorte e apresenta com toda autoridade e que ninguém despreze você. Bom, aqui no livro de Tito, né, quem escreveu foi Paulo, para Tito, para que assim ele administrasse a igreja, né, que ele estava conduzindo. Então, tudo isso aqui, Paulo estava exortando Tito a viver dessa maneira. Então, eu peguei para mim o que Deus deseja de nós, o que Deus deseja de mim, como eu devo viver. Depois de ler aqui os versículos, eu peguei o meu caderno aqui, da parte que eu anoto as minhas orações baseadas em versículos, e eu coloquei aqui o que realmente Deus quer de mim. Oração baseada em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15. E coloquei em forma de oração com as minhas próprias palavras para mim, né? Eu pedindo a Deus, eu falando com Deus. Senhor, creio que tu revelaste a sua graça para me dar salvação. Essa graça que me ensina a abandonar a descrença e as paixões mundanas e a viver neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a ti, enquanto espero o dia feliz em que tu, meu Deus e Salvador Jesus Cristo, aparecerá em glória. Pois foi o Senhor que se entregou por mim, a fim de me livrar de toda maldade e de me purificar, me tornando parte de um povo que pertence somente a ti e que se dedica a fazer o bem. Desejo ensinar todas essas coisas e usar toda a autoridade que recebo de ti para animar e também repreender aqueles que me ouvirem. Ajuda-me para que todos possam me ouvir. Amém. Aqui os versículos, todos que estavam escritos aqui,
eu fui transcrevendo e falando com as minhas próprias palavras na primeira pessoa, tá? Aqui já no capítulo 2, mais um versículo de 3 a 5, diz assim: do mesmo modo quanto as mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, e a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, então eu peguei esses versículos para mim. Eu, como mulher, eu coloquei como deve ser a minha vida como mulher. Coloquei aqui no meu caderno de oração. Como nós mulheres devemos viver. Oração baseada em Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Senhor, ensina-me a viver sempre dedicada a ti. Ajude-me a ter domínio próprio, a usar minha boca para abençoar, ensinar o que é bom àquelas que precisam e não para caluniar. Quero viver uma vida prudente, pura, cuidando bem da minha casa, amando meu marido, sendo obediente a ele, amando as minhas filhas e dando bom testemunho de Cristo com a minha vida. Amém. Como que a gente faz uma oração baseada na palavra? Como que a gente ora a palavra? É só a gente transformar os versículos, que geralmente está em terceira pessoa, né? Aqui Paulo falando para Tito, Paulo ordenando a Tito, mas aqui a gente vai passar para a primeira pessoa, para o eu, né? Como é a gente falando para Deus, declarando aquela palavra. Eu desejo viver essa palavra, eu quero viver essa palavra. Ajuda-me, Senhor, a viver essa palavra desta forma. Então você vai estar fazendo a sua oração, né, no seu coração para Deus, mas de acordo com os versículos. Voltando aqui no capítulo 2, versículo 11 a 15. Bem detalhadamente para vocês verem a comparação que é da primeira pessoa, né, da terceira pessoa para a primeira pessoa. Então, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Creio que tu revelaste a sua graça para me dar salvação. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa graça que me ensina a abandonar a descrença e as paixões mundanas e a viver neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a ti, enquanto espero o dia feliz em que tu, meu Deus e Salvador Jesus Cristo, aparecerá em glória. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Pois foi o Senhor que se entregou por mim, a fim de me livrar de toda maldade e de me purificar, me tornando parte de um povo que pertence somente a ti e que se dedica a fazer o bem. Também exorte e repreenda com toda autoridade. Ensine estas coisas e também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Desejo ensinar todas essas coisas e usar toda a autoridade que recebo de ti para animar e também repreender aqueles que me ouvirem. Ajuda-me para que todos possam me ouvir. Amém. Então, é sempre transformando da terceira pessoa para a primeira pessoa. E você tentar, né, escrever como você entendeu, você toma para si, né, essa palavra como autoridade, para você estar ali orando com autoridade, a palavra declarada, né, em oração. Bom, é isso, meninas. Espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!